Você já sentiu aquela angústia sufocante ao abrir a carteira e encontrar apenas algumas notas amassadas, enquanto as contas se acumulam na mesa? Aquele aperto no peito que vem quando o mês ainda não acabou, mas o dinheiro já? Esta é a realidade de milhões de pessoas que, mesmo trabalhando arduamente, parecem estar sempre um passo atrás da estabilidade financeira. Porém, existe um ensinamento quase esquecido, uma prática simples mas profundamente poderosa que o Padre Pio compartilhava apenas com seus seguidores mais próximos, capaz de transformar completamente sua relação com a prosperidade material. Um pequeno gesto de fé que, quando feito com o coração sincero, pode abrir canais de bênçãos financeiras inesperadas em sua vida. O que estou prestes a revelar não é magia, não é superstição, mas sim uma prática espiritual baseada na fé e na conexão profunda com as leis divinas da abundância. O venerável Padre Pio, conhecido mundialmente por seus milagres e por carregar os estigmas de Cristo, compreendia que a espiritualidade não está separada da vida material. Na verdade, ambas são expressões diferentes da mesma energia divina que sustenta toda a criação. Por isso, ele frequentemente ensinava que objetos simples da natureza, quando associados à oração sincera e à fé inabalável, podem tornar-se canais de graças e bênçãos para todos os aspectos da vida, inclusive o financeiro. E entre todos esses símbolos, existe um que ele recomendava especificamente para questões de prosperidade. Um símbolo tão discreto que você provavelmente tem em sua cozinha neste exato momento. Antes de compartilhar este poderoso ensinamento que transformou a vida financeira de milhares de devotos, preciso que você compreenda algo fundamental. A intenção por trás do gesto é mais importante que o gesto em si. Padre Pio sempre ressaltava que nenhum objeto tem poder próprio. O poder vem da fé de quem o utiliza e da permissão divina. Portanto, não se trata apenas de seguir mecanicamente uma receita, mas de abrir seu coração para receber as bênçãos que Deus deseja conceder através deste simples símbolo. Se você está preparado para conhecer este ensinamento que tem o potencial de mudar completamente sua situação financeira nos próximos dias, continue lendo com o coração aberto e a mente receptiva para estas palavras que carregam em si a sabedoria de um dos maiores santos do século XX. A folha de louro, sim, aquela mesma que você utiliza para temperar seus alimentos, guarda em si um significado espiritual que remonta aos tempos bíblicos e às antigas civilizações. Para os romanos, o louro era símbolo de vitória, sabedoria e abundância. Nas Escrituras, encontramos referências ao louro como símbolo de prosperidade e bênção divina. Padre Pio, com sua profunda conexão com os símbolos sagrados, reconhecia nesta simples folha um canal para manifestações divinas, especialmente relacionadas à prosperidade material. Assim como a folha de louro transforma o sabor do alimento sem que você a consuma diretamente, explicava o santo aos seus seguidores mais próximos, sua presença em sua carteira pode transformar sua relação com o dinheiro sem que você precise fazer nada além de acreditar. Este ensinamento permaneceu reservado por décadas, compartilhado apenas entre os devotos mais próximos ao santo de Pietrelcina. Mas agora chegou o momento de revelar este segredo àqueles que realmente necessitam de uma transformação financeira. O que torna este ensinamento tão poderoso não é apenas o simbolismo da folha em si, mas o ritual de preparação que Padre Pio recomendava. Segundo relatos de seus devotos mais próximos, ele aconselhava que a folha de louro fosse primeiramente purificada com água benta, simbolizando o batismo e a renovação espiritual, e depois consagrada através de uma oração específica a São José, patrono dos trabalhadores e da providência divina. Este processo simples, que não leva mais que alguns minutos, transforma a simples folha em um verdadeiro imã espiritual, que atrai oportunidades financeiras inesperadas, protege contra perdas e despesas imprevistas e cria um campo energético de prosperidade ao redor de quem a carrega. O mais extraordinário é que, ao contrário do que muitos pensam, você não precisa ser católico praticante para experimentar seus efeitos. Padre Pio sempre enfatizou que a sinceridade do coração e a abertura para receber
são os únicos requisitos reais. A ciência pode não conseguir explicar como um objeto tão simples pode ter impactos tão profundos na vida financeira de uma pessoa, mas os inúmeros testemunhos não deixam dúvidas sobre sua eficácia. Maria Antonieta, uma devota que conviveu com Padre Pio nos seus últimos anos de vida, relata que estava à beira da falência quando o santo lhe ensinou sobre a folha de louro. Coloquei a folha em minha carteira numa segunda-feira, sem grandes expectativas, conta ela em seu diário pessoal. Na quarta-feira daquela mesma semana, recebi a visita de um antigo conhecido que me ofereceu sociedade em um negócio que, nos anos seguintes, não apenas pagou todas as minhas dívidas, como me proporcionou uma vida de abundância que jamais imaginei ser possível. História após história, testemunho após testemunho, o padrão se repete. Pessoas em situações financeiras desesperadoras, experimentando reviravoltas inexplicáveis, após adotarem esta simples prática, recomendada pelo santo italiano. O verdadeiro poder deste ensinamento reside na compreensão de que a folha de louro atua como um ponto focal para sua fé e suas intenções. É como uma antena que sintoniza seu campo energético com as frequências da abundância divina. Padre Pio compreendia profundamente que nosso mundo material é, na verdade, uma manifestação do mundo espiritual, e que símbolos físicos podem atuar como pontes entre estas duas dimensões da existência. Ao carregar a folha de louro em sua carteira, você não está apenas seguindo uma tradição folclórica, está participando de um antigo ritual de alinhamento com as forças divinas de prosperidade e abundância. E o mais poderoso nisso tudo, você está declarando silenciosamente, mas firmemente, sua confiança na providência divina e sua abertura para receber as bênçãos materiais que o universo deseja conceder a você. Mas existe um aspecto fundamental que muitos ignoram ao tentar replicar este ensinamento, e que pode ser a diferença entre resultados extraordinários e a completa falta de manifestação: a necessidade de combinar o gesto físico com uma preparação interior adequada. Padre Pio enfatizava que carregar a folha de louro sem purificar primeiro o coração de pensamentos negativos sobre dinheiro é como plantar uma semente em solo infértil. Muitos vêm até mim reclamando que suas vidas financeiras não mudam, dizia o santo. Mas quando pergunto sobre seus pensamentos e palavras diárias, descubro que estão constantemente se queixando, cultivando medo e reforçando a mentalidade de escassez. Para colher todos os benefícios deste poderoso símbolo, é necessário preparar o terreno interior, eliminar crenças limitantes sobre dinheiro, abandonar o hábito de reclamar da situação financeira e cultivar pensamentos e palavras que reforcem a gratidão pelo que já se tem e a expectativa positiva pelo que está por vir. Os resultados que têm sido documentados por aqueles que seguem corretamente este ensinamento são verdadeiramente extraordinários, desde a liquidação inesperada de dívidas antigas até oportunidades de trabalho surgidas literalmente do nada, passando por heranças imprevistas e soluções miraculosas para problemas financeiros aparentemente impossíveis. Se você acredita que este ensinamento pode transformar sua vida financeira, assim como transformou a vida de tantos devotos do Padre Pio, escreva nos comentários agora mesmo: estou pronto para receber essa bênção financeira, e inscreva-se no canal para receber mais ensinamentos poderosos como este. Não deixe que o ceticismo ou o medo impeçam você de experimentar o que pode ser o início da maior transformação financeira de sua vida. O primeiro pilar deste ensinamento de Padre Pio sobre a folha de louro é a consagração intencional. Não basta simplesmente colocar uma folha qualquer em sua carteira. É necessário preparar este símbolo com intenção consciente e devoção sincera. O procedimento recomendado pelo santo italiano começa com a escolha de uma folha de louro inteira e sem imperfeições, preferencialmente colhida em uma quarta-feira, dia tradicionalmente dedicado a São José na devoção católica. Em seguida, esta folha deve ser lavada em água corrente para remover impurezas físicas e depois aspergida com algumas gotas de água benta, que pode ser obtida em qualquer igreja católica. Durante este processo de purificação,
Padre Pio aconselhava recitar 3 vezes o Pai Nosso e uma oração específica a São José, pedindo sua intercessão para que todas as necessidades materiais sejam supridas em abundância. Este ritual aparentemente simples cria uma poderosa conexão energética entre o objeto físico, a folha, o campo espiritual pessoal de quem o prepara e as forças celestiais invocadas através da oração. O segundo pilar essencial é a colocação consciente na carteira ou porta-moedas. Padre Pio ensinava que este gesto não deveria ser feito de qualquer maneira, mas com plena consciência de seu significado simbólico e espiritual. Idealmente, a folha consagrada deve ser colocada no compartimento onde normalmente ficam as notas de maior valor, mesmo que atualmente não haja nenhuma nota ali. Este posicionamento representa simbolicamente a atração de valores maiores para sua vida financeira. O momento ideal para realizar este gesto é ao amanhecer, preferencialmente após um breve momento de meditação ou oração, quando sua mente está clara e receptiva. O nascer do sol representa o início de um novo ciclo de abundância em sua vida, explicava o santo aos seus seguidores. Assim como o sol traz luz e calor para a terra todos os dias, sem falhar, a providência divina nunca falha em suprir as necessidades daqueles que confiam verdadeiramente. Este ato aparentemente simples estabelece uma poderosa declaração de intenção para o universo e abre canais energéticos para a manifestação material. O terceiro e talvez mais importante pilar é a manutenção da fé ativa durante o período em que se carrega a folha de louro. Padre Pio alertava que muitas pessoas falham em experimentar os benefícios completos desta prática porque, após algumas semanas sem resultados visíveis, começam a duvidar e eventualmente abandonam a prática ou a reduzem a um gesto mecânico sem significado interior. A fé é como uma semente plantada no solo. Precisa de tempo e condições adequadas para germinar e dar frutos, ensinava ele. Para manter a fé ativa, o santo recomendava realizar um breve ritual de renovação a cada 7 dias. Na manhã de cada 7ª-feira após iniciar a prática, deve-se retirar a folha da carteira, segurá-la entre as palmas das mãos por alguns minutos enquanto se renova a intenção original, e então, devolvê-la ao seu lugar. Este ritual semanal não apenas revitaliza a energia da folha, mas também fortalece sua própria conexão consciente com o processo de manifestação que está em andamento, mesmo que ainda não seja visível em sua realidade externa. Os efeitos desta prática geralmente se manifestam em 3 fases distintas, conforme documentado por aqueles que seguiram fielmente as instruções de Padre Pio. A primeira fase, que normalmente ocorre entre o 3º e o 7º dia, é caracterizada por pequenas sincronicidades financeiras. Você pode encontrar algumas moedas na rua, receber um pequeno reembolso inesperado, ganhar um desconto não planejado em uma compra, ou talvez até mesmo receber um presente monetário modesto de alguém. Estas ocorrências aparentemente insignificantes são, na verdade, sinais importantes de que o campo energético ao seu redor está começando a se reorganizar em resposta à sua nova declaração de fé e abertura para receber. Muitas pessoas cometem o erro de ignorar ou minimizar estes primeiros sinais por considerá-los pequenos demais, mas Padre Pio alertava que esta atitude pode interromper completamente o fluxo. Quem não é grato pelas pequenas gotas de chuva nunca experimentará a tempestade de bênçãos, costumava dizer aos seus seguidores mais próximos. A segunda fase geralmente se inicia entre a 2ª e a 4ª semana, e se manifesta como oportunidades inesperadas relacionadas a dinheiro. Pode ser um convite para um trabalho extra, uma oportunidade de negócio que surge do nada, uma ideia súbita para aumentar sua renda, ou talvez até mesmo a resolução surpreendente de um problema financeiro que o vinha atormentando. Esta é a fase em que sua participação ativa se torna crucial. As oportunidades aparecerão, mas cabe a você reconhecê-las e agir de acordo. Padre Pio comparava este estágio a um agricultor que vê os primeiros brotos surgindo do solo. O broto é um sinal da vida que está por vir, mas sem os cuidados adequados do agricultor, nunca se transformará em uma colheita abundante.
Muitos devotos relatam que as oportunidades desta fase frequentemente surgem de fontes completamente inesperadas ou de conexões pessoais que estavam adormecidas há anos, como se a folha de louro estivesse literalmente atraindo recursos de todos os cantos possíveis da existência. A terceira e mais profunda fase geralmente se manifesta a partir do segundo mês de prática contínua e fiel. É neste estágio que as verdadeiras transformações estruturais começam a ocorrer em sua vida financeira. Não se trata mais de pequenas sincronicidades ou oportunidades isoladas, mas de uma completa reorganização de sua realidade material. Pessoas relatam promoções significativas no trabalho, heranças inesperadas, ofertas de negócios extremamente vantajosas, liquidação milagrosa de dívidas antigas e até mesmo a multiplicação aparentemente inexplicável de recursos já existentes. Um dos casos mais impressionantes documentados por devotos do Padre Pio foi o de um homem que estava à beira da falência, com sua casa prestes a ser leiloada devido a uma dívida impossível de ser paga. 3 meses após iniciar a prática da folha de louro, um parente distante que ele nem conhecia faleceu e deixou-lhe exatamente a quantia necessária para quitar todas as suas dívidas. Coincidência? Os milhares de testemunhos similares sugerem que não. Um aspecto frequentemente negligenciado deste ensinamento do Padre Pio é a necessidade de manter absoluto sigilo sobre sua prática durante os primeiros 40 dias. O santo italiano enfatizava que compartilhar prematuramente sua experiência com a folha de louro pode diluir significativamente sua potência. Isto ocorre porque quando falamos sobre um processo de manifestação em andamento, inadvertidamente abrimos espaço para as energias de dúvida, ceticismo e até mesmo inveja de outras pessoas, que podem interferir no campo energético que estamos cuidadosamente construindo. Uma semente precisa da escuridão e do silêncio do solo para germinar adequadamente, explicava o santo. Da mesma forma, seus projetos de prosperidade precisam do silêncio e da proteção de seu coração para ganhar força antes de serem expostos ao mundo exterior. Muitos devotos relatam que, após compartilharem prematuramente sua prática com amigos céticos, notaram uma diminuição imediata nas sincronicidades positivas que vinham experimentando, alguns chegando a perder completamente os efeitos benéficos até que reiniciaram o processo com novo comprometimento ao sigilo. Outro elemento crucial é a compreensão de que a folha de louro não é uma muleta mágica que substitui sua participação ativa no processo de cocriação com o divino. Padre Pio deixava claro que este símbolo age como um catalisador energético, abrindo portas e criando oportunidades, mas cabe a você caminhar através dessas portas e aproveitar essas oportunidades quando elas surgirem. Ele costumava comparar este processo a uma pessoa perdida na floresta que recebe um mapa de um estranho. O mapa por si só não transportará magicamente a pessoa para fora da floresta. Ele apenas fornece a direção que a pessoa deve seguir por seus próprios pés. Da mesma forma, quando as sincronicidades financeiras começarem a aparecer em sua vida, após iniciar esta prática, será necessário reconhecê-las como respostas às suas orações e agir de acordo, mesmo que as oportunidades inicialmente pareçam pequenas demais para resolver sua situação ou diferentes do que você imaginava. Padre Pio também enfatizava a importância de manter a carteira organizada e limpa enquanto se pratica este ritual. Segundo seus ensinamentos, a carteira é uma representação simbólica de como você administra sua energia financeira, e mantê-la desorganizada, suja ou cheia de recibos antigos e cartões desnecessários cria um bloqueio energético que pode neutralizar completamente os efeitos da folha de louro. O dinheiro é como a água, explicava ele. Precisa de um canal limpo e desobstruído para fluir livremente em sua direção. Por isso, antes mesmo de iniciar a prática da folha de louro, recomenda-se uma limpeza completa da carteira, remover tudo que não é necessário, organizar notas e cartões, limpar quaisquer manchas ou sujeiras e, se possível, substituir uma carteira velha e desgastada por uma nova. Este simples ato de organização física cria um poderoso efeito no plano energético, sinalizando para o universo que você está pronto e preparado para receber nova abundância em sua vida.
As histórias de transformação financeira relacionadas a esta prática são tão numerosas quanto diversificadas. Antônio, um motorista de ônibus de São Paulo, estava afundado em dívidas após um divórcio complicado e problemas de saúde que o impediram de trabalhar por vários meses. Desesperado e sem ver uma saída, ele conheceu o ensinamento da folha de louro através de um amigo devoto do Padre Pio. No início eu estava cético, confessa ele, mas estava tão desesperado que decidi tentar qualquer coisa. Após seguir o ritual exatamente como prescrito, continuou sua vida normalmente, sem grandes expectativas. 2 semanas depois, um passageiro esqueceu uma pasta no ônibus. Ao tentar devolvê-la, descobriu que o passageiro era dono de uma empresa de logística que estava precisando urgentemente de um supervisor com exatamente o tipo de experiência que Antônio tinha acumulado anos antes. Em 1 mês eu estava empregado ganhando o triplo do meu salário anterior. E em 6 meses, todas as minhas dívidas estavam liquidadas, relata emocionado. O mais surpreendente para ele não foi apenas a oportunidade em si, mas o modo completamente inesperado como ela surgiu, como se uma força invisível estivesse organizando os acontecimentos para me ajudar. Luísa, uma professora aposentada do Rio de Janeiro, tinha um sonho de abrir uma pequena livraria, mas aos 68 anos e vivendo apenas com sua modesta aposentadoria, parecia uma fantasia impossível. Após conhecer o ensinamento da folha de louro em um retiro espiritual, decidiu praticá-lo mesmo sem grandes expectativas de que pudesse realmente transformar sua situação financeira de forma tão dramática. 3 meses depois da implementação do ritual, recebeu uma ligação informando que um tio distante, que ela mal conhecia e nem sabia que tinha falecido, havia deixado para ela um pequeno imóvel comercial no centro da cidade. Exatamente o tipo de espaço que ela sonhava para sua livraria. O mais incrível, conta Luísa, é que descobri posteriormente que este tio tinha sido um grande amante de livros e que o imóvel havia abrigado uma pequena editora décadas atrás. Era como se o universo estivesse não apenas me dando os meios materiais para realizar meu sonho, mas também adicionando um significado simbólico especial a esta dádiva. Hoje, aos 72 anos, Luísa administra uma próspera livraria especializada em literatura espiritual, que se tornou ponto de encontro cultural em seu bairro. Carlos e Márcia, um jovem casal de Belo Horizonte, estavam lutando para juntar dinheiro suficiente para a entrada de sua primeira casa própria. Com 2 filhos pequenos e salários modestos, economizavam cada centavo possível, mas parecia que o objetivo estava sempre se afastando devido à contínua valorização imobiliária na região. Após conhecerem o ensinamento da folha de louro através da avó de Márcia, devotada seguidora do Padre Pio, decidiram implementar o ritual juntos, cada um colocando uma folha consagrada em suas respectivas carteiras. Mantiveram o segredo conforme instruído e continuaram sua rotina de economia. 5 semanas após iniciarem a prática, Carlos foi chamado ao escritório de seu chefe, temendo uma possível demissão devido aos cortes que a empresa vinha fazendo. Para sua surpresa, foi informado que havia sido selecionado para uma transferência para uma filial em uma cidade menor, com um aumento salarial significativo e um benefício adicional de auxílio moradia. O mais surpreendente, relata Márcia, foi descobrir que o custo de vida e dos imóveis nesta nova cidade era tão menor que, com o aumento salarial e o auxílio moradia, pudemos comprar nossa casa própria em apenas 6 meses, sem precisar do financiamento que teria nos endividado por décadas. A prática da folha de louro, quando realizada com a intenção correta, frequentemente revela um padrão interessante. As bênçãos financeiras raramente vêm exatamente da forma como imaginamos, mas geralmente de maneiras surpreendentes, que demonstram uma inteligência superior orquestrando os acontecimentos. Padre Pio explicava este fenômeno dizendo que Deus não apenas atende aos nossos pedidos, mas muitas vezes os excede de formas que jamais poderíamos conceber com nossas mentes limitadas. Esta observação é consistentemente confirmada pelos relatos daqueles que praticam fielmente este ritual. Quando abrem mão de tentar controlar exatamente como a abundância deve se manifestar e simplesmente confiam no processo,
As soluções que surgem tendem a ser muito mais elegantes e abrangentes do que qualquer estratégia que pudessem ter elaborado por conta própria. É como se o universo tivesse acesso a uma visão muito mais ampla do quadro geral e pudesse mobilizar recursos e oportunidades que estão completamente fora do nosso campo de percepção. Outro aspecto fascinante relatado por muitos praticantes é o chamado efeito dominó de prosperidade, uma série de eventos positivos que se desencadeiam a partir de uma primeira manifestação aparentemente pequena. José, um microempresário de Fortaleza, conta que após iniciar a prática da folha de louro em um momento de grave crise financeira em seu pequeno comércio, recebeu um pedido inesperado de um cliente que conheceu por acaso. Este primeiro pedido não era particularmente grande ou lucrativo, mas o cliente ficou tão satisfeito com seu trabalho que o indicou para um amigo, que por sua vez o indicou para outro, criando uma reação em cadeia que em 6 meses transformou completamente seu negócio. A folha de louro parece atuar como uma pedra lançada em um lago, criando ondas de prosperidade que continuam a se expandir muito além do ponto inicial, relata José. Esta expansão progressiva da prosperidade é consistente com o ensinamento de Padre Pio de que as bênçãos divinas nunca são mesquinhas ou limitadas. Uma vez que abrimos o canal através da fé sincera, a abundância tende a fluir de forma crescente e sustentada. É importante observar também que, para muitos devotos, os benefícios vão muito além do aspecto puramente financeiro. Regina, uma enfermeira de Porto Alegre, que implementou a prática durante uma fase de instabilidade financeira, relata que, além da rápida melhora em sua situação material, experimentou uma profunda transformação em sua relação psicológica com o dinheiro. Antes, eu vivia em constante ansiedade sobre questões financeiras, mesmo quando não havia razão objetiva para a preocupação, conta ela. Após algumas semanas praticando o ritual da folha de louro, percebi que mesmo antes de qualquer mudança concreta em minhas finanças, minha ansiedade havia diminuído significativamente. Era como se eu tivesse recebido uma certeza interior de que tudo ficaria bem. Esta transformação na atitude mental em relação ao dinheiro é, segundo muitos relatos, um dos primeiros e mais duradouros efeitos da prática, e frequentemente prepara o terreno para as manifestações materiais que virão a seguir. Como o Padre Pio costumava ensinar, a prosperidade verdadeira começa com a paz no coração e a confiança na providência divina. Um aspecto crucial que Padre Pio sempre enfatizava sobre esta prática é a necessidade de manter um coração agradecido durante todo o processo. A gratidão não é apenas uma resposta apropriada às bênçãos recebidas. É um ingrediente ativo no processo de manifestação contínua. O santo explicava que a energia da gratidão cria um campo vibratório que literalmente atrai mais razões para ser grato, estabelecendo um ciclo virtuoso de abundância crescente. Por isso, ele recomendava que, ao final de cada dia, a pessoa dedicasse alguns minutos para agradecer mentalmente por todas as bênçãos financeiras recebidas naquele dia, por menores que fossem. Até mesmo agradecer por ter conseguido pagar uma conta em dia tem o poder de atrair maiores bênçãos financeiras, ensinava ele. Pois ao expressar gratidão pelo que já tem, você sinaliza ao universo que está pronto para receber ainda mais. Muitos devotos relatam que, ao implementar este simples ritual diário de gratidão junto com a prática da folha de louro, notaram uma aceleração significativa no processo de manifestação material. Outro ensinamento fundamental do Padre Pio relacionado a esta prática é o princípio do fluxo e do compartilhamento. O dinheiro é como a água, explicava ele. Quando fica parada, estagna. Quando circula, mantém-se fresca e abundante. Por isso, mesmo enquanto se está em processo de construção da própria abundância financeira, é essencial manter o fluxo de generosidade, doando mesmo que pequenas quantias para causas significativas ou pessoas necessitadas. Esta aparente contradição, doar dinheiro quando se está tentando atrair mais dinheiro, é, na verdade, uma profunda lei espiritual que demonstra confiança na fonte infinita de todas as bênçãos.
Um devoto relata que estava em situação financeira extremamente difícil quando começou a prática da folha de louro, mas decidiu seguir à risca este conselho de Padre Pio, separando 5% de cada entrada de dinheiro para doação, por menor que fosse. Foi a decisão mais difícil que tomei, confessa ele, mas também a mais transformadora. No terceiro mês após iniciar esta prática combinada, minha renda havia triplicado de maneiras que jamais poderia prever. Não espere um momento perfeito para começar sua jornada com este poderoso ensinamento do Padre Pio. O momento de transformar sua vida financeira, através desta simples mas profunda prática espiritual, é agora, esta noite mesmo, antes de dormir. Prepare sua folha de louro, conforme as instruções, coloque-a em sua carteira com fé sincera e permita-se abrir para as infinitas possibilidades de abundância que o universo tem reservado para você. Lembre-se sempre que este não é um mero gesto supersticioso, mas um ato de fé que conecta o visível ao invisível, o material ao espiritual. Como o Padre Pio sempre dizia aos seus seguidores, as maiores transformações em nossas vidas começam com os gestos mais simples, desde que realizados com fé inabalável e coração sincero. A folha de louro em sua carteira não é apenas um símbolo de prosperidade. É seu compromisso pessoal com a abundância divina, que é seu direito de nascença. E agora que você conhece este segredo guardado por tantos anos, a responsabilidade de colocá-lo em prática e compartilhar seus frutos com o mundo é inteiramente sua.